O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. E eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse Dia Mundial das Missões, nós recordamos aquela passagem do Atos dos Apóstolos. Aquilo que vimos e ouvimos, nós damos testemunho. E o que é que eles ouviram e viram? Exatamente a pessoa, a missão, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós também, evidentemente, como cristãos e batizados que somos, devemos ser também sinais, testemunhos daquilo que vimos e ouvimos. Então hoje Jesus se propõe para nós curar a nossa cegueira. Talvez não tanto a cegueira física, mas a pior cegueira, que é a falta de fé, a falta de compromisso com a igreja e com Jesus. Jesus hoje, Ele quer curar. Talvez seja esse, talvez o grande pedido que nós devemos fazer nesta celebração. Senhor, tende piedade de mim. É exatamente isso que este homem cego, sentado à margem do caminho, quando ouviu Jesus, que passava, o Nazareno estava passando e ele começou, portanto, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E aí nós percebemos aqui a compaixão de Jesus para com este homem à margem do caminho. Estar sentado à margem do caminho é estar na escuridão. Estar à margem do caminho é como que se a sociedade tivesse empurrado para fora do caminho. E hoje, quantas pessoas estão sentadas à beira do caminho? Porque não encontra aqueles a quem o escutam. Quantas pessoas são consideradas por uma sociedade consumista, hedonista, como
pessoas que não têm valor, que não servem para a sociedade. Então são cada vez mais empurrados para longe do progresso, longe do convívio da sociedade. E Deus é esse Deus que se compadece. Enquanto muitos que seguiam Jesus se incomodavam com o grito daquele homem, mas quanto mais eles pediam que ele se calasse, mais ele gritava ainda: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Então Jesus o mandou que chamasse. E eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. É isso que nós cristãos batizados, dentro de um projeto de uma igreja que se propõe ser a igreja, comunidade eclesial missionária, levar estas palavras de ânimo e de conforto a todos aqueles que estão sentados à beira do caminho, clamando por justiça, clamando por paz, clamando por solidariedade. Mas muitos mandam que se calem, porque pode estar incomodando, pode estar perturbando uma ordem pré-estabelecida. E Jesus, portanto, chama. Eles chamaram e disseram: coragem, levanta-te. Também essas palavras são dirigidas para nós. Coragem, levanta-te. Saia dessa escuridão, saia dessas trevas que te envolvem, porque Jesus é a luz do mundo. Ele veio exatamente para nos libertar, Ele veio exatamente para iluminar a nossa vida com a sua luz. Então o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Olha aí o grande milagre. Jogou o manto, aquele manto que para ele era tudo. Ele não tinha nada, mas era o manto, como se fosse a sua casa, os seus bens. Era o manto. Ele ficava sentado ali com o manto, e muitos passavam, jogavam lá alguma moedinha, alguma coisa. Ele jogou fora tudo isso quando ele ouviu que Jesus o acolheu. Ele jogou fora o manto, isto é, saiu talvez daquele seu comodismo, daquela sua, não é, desfazendo-se de tudo no pouco que ele tinha para aproximar-se de Jesus, porque a sociedade não iria resolver o problema dele, mas Jesus sim. Jesus é aquele que escuta, Jesus é aquele que compadece. E Jesus pergunta: o que você quer que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, que eu veja. Muitas vezes nós vemos muitas realidades, muitas situações, nós vemos, mas não queremos enxergar. Porque não enxergando, também não preciso me comprometer. Então, Jesus disse para ele, Jesus satisfez o seu desejo: mestre, que eu veja. Então Jesus disse, não é? Vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante, ele, estando curado, recuperado da sua visão, ele seguia Jesus pelo caminho. O caminho aqui é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, uma vez agora liberto, curado, encorajado, ele deu um pulo e seguiu a Jesus.
o seguimento de Jesus. Isto é, tornou-se um missionário, tornou-se um discípulo de Jesus, para também ele levar agora aos outros a mensagem de esperança, a mensagem que salva e liberta. Por isso Deus é um Deus compassivo, não é um Deus longe de nós, mas é um Deus que olha com carinho para os sofrimentos de cada irmão e de cada irmã. Por isso, na primeira leitura também, hoje nós vimos, não é, a situação do povo de Israel, marginalizado, escravizado, vivendo em terra estrangeira, e Deus, portanto, traz de volta. E quem são esse público que Deus traz de volta? Não são os grandes, não são os poderosos, mas entre aqueles que voltaram para a terra, saindo do cativeiro, eram cegos, aleijados, mulheres grávidas e também as parturientes, ou seja, aquelas que já deram à luz. São, portanto, uma grande multidão que retorna, e eles chegarão entre lágrimas, mas eu os receberei entre preces, e os conduzirei para as terras, aonde corre água, torrentes de água, por um caminho reto, onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel. Então assim é um Deus que se preocupa sim, com todos, evidentemente, mas que tem uma predileção especial por essas pessoas fragilizadas, esquecidas e marginalizadas. Por isso também, na segunda leitura da carta aos Hebreus, nos mostra Jesus como o sumo e eterno sacerdote do Pai, que se compadece das nossas fragilidades, que compadece dos nossos sofrimentos. Um Deus que se fez homem, um Deus que experimentou na sua própria carne a nossa fragilidade. Então, Jesus é o sumo e eterno sacerdote do Pai, que se oferece por nós todos, como sinal de salvação. Então, nesse mês missionário, que nós possamos ser testemunhos, mensageiros também, profetas da vida e da esperança.